E se de repente uma versão futura de você mesmo aparecesse bem na sua frente, trazendo instruções para mudar o rumo da sua vida? Foi exatamente isso que aconteceu com James. Há 15 anos, James perdeu seus pais em um trágico acidente aéreo, um evento devastador que marcou sua existência para sempre. Desde então, ele vive obcecado por um único objetivo: decifrar o enigma da viagem no tempo. Dotado de uma mente brilhante, mas extremamente introspectiva, ele dedica cada segundo de sua vida a essa missão. Seu refúgio é um laboratório improvisado na garagem da casa que divide com sua irmã mais nova, Meredith. Unidos pela dor de terem perdido os pais tão cedo, os dois levam uma vida discreta e solitária. No canto mais protegido do laboratório, James guarda uma urna com as cinzas dos pais. James é tão consumido por essa busca que não há espaço para mais nada em sua vida. Dia após dia, ele mergulha em cálculos complexos, teorias e experimentos, afastando-se ainda mais do mundo ao seu redor. Sua única conexão mais próxima é Courtney, uma colega que trabalha no mesmo centro de pesquisas que ele. Além de parceira de trabalho, Courtney nutre uma afeição especial por James, embora saiba que seus sentimentos não encontram lugar na obsessão dele. Numa noite particularmente silenciosa, Courtney decide visitá-lo em casa, preocupada com o desgaste físico e emocional do amigo. Você não pode continuar assim, James. Está se forçando além do limite. Trabalha nisso há tanto tempo, não vale a pena se destruir, ela diz. Com olhos fundos e vermelhos de noites em claro, James responde sem sequer olhar para ela. Estou perto, Courtney. Muito perto. Eu sei que estou no caminho certo. Ela suspira, consciente de que suas palavras dificilmente o alcançarão. Apesar da admiração e carinho que sente, sabe que a obsessão dele é impenetrável. Então, com um aperto no peito, compartilha sua decisão. Eu vim te dizer que aceitei uma proposta de trabalho na Suíça. É uma oportunidade incrível. Vou embora em alguns dias. A notícia paira no ar como um eco distante. James, absorto em seus pensamentos, mal reage. Sua mente já voltou aos cálculos e fórmulas que parecem ser seu único propósito. Courtney sai, desapontada, mas não surpresa. Naquela noite, James se enterra novamente no pequeno laboratório. Meredith, preocupada, mas resignada, deixa o irmão imerso em sua busca, como sempre faz. Ele está só, mas para James, nada importa mais do que sua missão. Meredith sugere a James que no dia seguinte ele deixe o passado para trás e jogue as cinzas dos pais em algum lugar. Ela lembra que já se passaram 15 anos desde a morte deles e o incentiva a seguir em frente com sua vida. Mas James, em sua constante obsessão, recusa a ideia e sai de casa sem dar mais explicações. James pega um táxi de uma cafeteria para voltar para casa. Ele está completamente imerso em seus pensamentos, com a mente focada no trabalho e nas teorias que o consomem. Durante o trajeto, o motorista tenta puxar conversa, dizendo que tem algo muito importante para contar a James, mas ele não dá atenção, perdido em seus próprios cálculos. De repente, o táxi para em uma área deserta e isolada. James, confuso, olha ao redor, tentando entender o que está acontecendo, e é então que percebe que a janela do carro está quebrada. Ele sente que algo está muito errado e decide fugir do carro. O motorista, gritando que só quer conversar, tenta impedi-lo, mas James ignora. Ele corre até encontrar a estrada bloqueada e, antes de conseguir decidir o que fazer, o motorista o alcança e o nocauteia com um dispositivo de choque. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, James vs. His Future Self. Espero que esteja gostando. Comente "muito bom" para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Quando James acorda, se encontra em seu próprio laboratório, mas de uma forma estranha, preso com algemas magnéticas. Diante dele está o motorista, que para seu espanto, parece familiar. James exige saber quem ele é, o que está acontecendo e como foi parar ali. O homem, calmamente, explica que viajou no tempo e que, na verdade, ele é James, uma versão mais velha dele mesmo, vindo do futuro. Ele começa a falar sobre o que acontecerá no dia seguinte. Sua chefe, Trina, anunciará um grande projeto e James apresentará sua teoria sobre viagem no tempo. No entanto, ele o alerta. Não vá ao laboratório nem submeta a teoria. Criar a máquina do tempo, segundo o homem mais velho, levará James a uma vida de solidão e arrependimento. A invenção será revolucionária, mas arruinará tudo para ele. James, incrédulo, tenta entender. Ele acha que deve ser uma piada ou uma pegadinha. Mas o homem mais velho começa a revelar segredos que só ele poderia saber. Ele fala sobre as cinzas dos pais de James, que os dois ainda carregam em pequenos colares. Também menciona que James tem trabalhado incansavelmente por 15 anos para construir uma máquina do tempo e tentar salvar os pais. Quando ouve essas revelações, James começa a acreditar que aquele homem é, de fato, seu eu do futuro. Ainda processando tudo, Meredith chega inesperadamente e acusa o homem mais velho de ser um impostor, sem saber a verdadeira história. Meredith
visivelmente preocupada, anuncia que já chamou a polícia para lidar com um homem idoso. Rapidamente, o homem escreve um endereço e entrega a James, dizendo que aquilo é crucial para o futuro. Antes que a polícia chegue, ele foge, deixando James com mais perguntas do que respostas. Quando os policiais chegam à casa de James, começam a interrogá-lo sobre o ocorrido. Para proteger o homem idoso, James decide não revelar a verdade e mente, dizendo que o intruso era apenas um ladrão e que não há necessidade de registrar uma queixa. Surpresos pela recusa de James em fazer o boletim de ocorrência, os policiais deixam suas informações de contato e o aconselham a ligar caso mude de ideia. Na manhã seguinte, enquanto James segue para o laboratório, é abordado por sua colega Courtney, que menciona que sua chefe, Trina, fará um anúncio importante naquele dia. A simples menção do anúncio faz a memória de James retornar, exatamente sobre o que o homem idoso o alertou na noite anterior. Cada vez mais, James começa a acreditar que o homem idoso realmente era ele mesmo, do futuro. No laboratório, Trina faz o anúncio exatamente como o homem do futuro havia previsto, o que deixa James ainda mais atordoado. Ele começa a questionar se deve ou não contar para Courtney sobre o encontro com sua versão futura e sobre a invenção iminente da máquina do tempo. No entanto, ele decide manter o segredo por enquanto. James sai do laboratório e vai direto ao endereço fornecido por sua versão mais velha. Chegando lá, ele começa a bombardear o homem do futuro com perguntas. Quer saber como é o futuro, quando a máquina do tempo foi construída e até onde no passado seria possível viajar. Vendo a empolgação e confusão nos olhos de sua versão mais jovem, o James mais velho pede que ele se acalme. Ele explica que a principal coisa que James deve entender é que ele precisa parar de dedicar sua vida à construção da máquina do tempo. O James mais velho o alerta que ele está sacrificando os melhores anos de sua vida, tempo que jamais poderá recuperar. O James do futuro então revela que a máquina do tempo foi construída em colaboração com sua chefe Trina. Porém, há um grande problema. A máquina só pode enviar alguém para o passado, não para o futuro. Isso significa que o James mais velho está preso na linha do tempo em que se encontra e não pode voltar. O James jovem, ainda empolgado, acredita que, com a máquina do tempo, finalmente terá a chance de salvar seus pais. O James do futuro balança a cabeça com um suspiro, como se tivesse que revelar uma verdade dolorosa. Ele explica que a ideia de alterar certos eventos, como a morte, é uma ilusão. Há pontos fixos no tempo que não podem ser mudados, não importa o quanto tentemos. A morte, por exemplo, é um desses eventos imutáveis. Após anos tentando reescrever o destino, o James do futuro entendeu essa dura verdade. Ele passou anos perseguindo um objetivo impossível e, no processo, perdeu tudo. Sua irmã Meredith, sua amiga Courtney e, talvez o pior, a vida que ele conheceu antes de se perder em suas obsessões. O James do futuro confessa que a verdadeira razão de sua viagem no tempo foi impedir que sua versão jovem cometesse os mesmos erros. Ele pede de coração apertado que o James jovem deixe o passado para trás, abandone a ideia de tentar mudar o impossível e aproveite o tempo com Meredith e Courtney. Ele explica que, se o James jovem continuar obcecado pela máquina do tempo, ele próprio, o James do futuro, deixará de existir, pois o futuro que ele viveu jamais aconteceria sem a invenção da máquina. Sua existência seria apagada, e ele nunca teria tido a chance de tentar mudar as tragédias de seu passado. Ainda assim, o James jovem, com a esperança de realizar seu sonho, reluta em abandonar a pesquisa. Ele acredita que pode equilibrar sua paixão com o cuidado pela família e amigos. O James do futuro, vendo sua determinação, decide dar-lhe uma chance. Ele acredita que, se James priorizar seus relacionamentos, pode mudar as coisas para melhor. Antes de se despedirem, o James do futuro leva o James jovem até o lago onde eles deveriam espalhar as cinzas dos pais. Ele espera que o gesto simbólico ajude James a seguir em frente, mas o James jovem não está pronto. Carrega suas dores e sonhos não resolvidos e vai embora, deixando o peso do que não pode mudar. Mais tarde, Meredith vai sozinha ao lago. Ela se sente magoada por James não ter ido com ela, e sozinha mergulha as cinzas dos pais na água, desejando que o irmão tivesse compartilhado aquele momento. Ela sente o vazio da ausência dele enquanto lida com sua própria dor. Naquela noite, James está com Courtney quando James do futuro aparece novamente, se apresentando como tio de James. Surpreso, James não entende o motivo dessa visita, mas o James do futuro explica que está ali para ajudar a fortalecer o relacionamento de James com Courtney. Durante a conversa, o James do futuro percebe que James ainda usa o colar com as cinzas dos pais. Fica evidente que James ainda não mudou como deveria. Os três acabam jantando juntos. O James do futuro tem uma conversa descontraída com Courtney, que acaba conquistando sua confiança de maneira surpreendente. O jovem James observa surpreso e se questiona como o futuro conseguiu criar uma conexão tão natural com ela. Após o jantar,
Quando o James do futuro se prepara para partir, o jovem James o interrompe e, curioso, pergunta como ele conseguiu formar esse vínculo com Courtney de maneira tão simples. O James do futuro responde que a razão é simples. O jovem James sempre foi obcecado por suas próprias ambições, negligenciando as pessoas ao seu redor. Ele alerta que, se não mudar, acabará sozinho, assim como ele, o James do futuro. O jovem James, tocado pelas palavras do James do futuro, decide que precisa mudar. Ele se aproxima de Courtney e tenta, de forma sincera, ter uma conversa mais profunda com ela. Para sua surpresa, ela se mostra receptiva e até concorda em sair com ele no dia seguinte. Com um sorriso, ele compartilha sua empolgação com o James do futuro, acreditando que está começando a mudar. Mas o James do futuro, ainda cético, o adverte que a verdadeira mudança não é sobre pequenos gestos, mas sobre uma transformação profunda nas suas prioridades. Ele explica que, se o jovem James realmente estivesse mudando, o James do futuro já começaria a desaparecer da linha do tempo. No dia seguinte, os dois se encontram novamente, e o James do futuro ensina o jovem James a meditar, enfatizando a importância de viver no presente. Durante a meditação, o James do futuro pergunta por que ele não se juntou a Meredith no lago no dia anterior para jogar as cinzas dos pais. James admite que ainda se apega à ideia de usar a viagem no tempo para trazê-los de volta. Ele guarda as cinzas, esperando poder realizá-lo um dia. O James do futuro, frustrado, o lembra de que a morte é um evento imutável e que sua obsessão por revertê-la só trouxe arrependimentos e solidão. Sentindo-se culpado, James retorna para casa e pede desculpas a Meredith por não ter estado com ela no lago. Ele promete que vai se esforçar para ser mais presente e valorizar melhor o relacionamento deles. Naquela noite, James leva Courtney a um restaurante, determinado a mostrar que está mudando e disposto a dedicar mais tempo a ela. Courtney, encantada com a atitude dele, se sente mais próxima de James e a noite corre bem. Após o jantar, eles voltam para a casa dele e a química entre os dois parece crescer. Eles começam a se aproximar ainda mais, mas, justo quando estão prestes a se tornar íntimos, James tem um súbito momento de distração. Ele lembra de uma fórmula crucial para sua pesquisa. Incapaz de ignorá-la, interrompe o momento e corre para anotar a equação que lhe vem à mente. Courtney, magoada e irritada, se sente rejeitada e sai da casa furiosa. No dia seguinte, no escritório, ela evita James. Ele tenta conversar, mas ela se recusa a falar com ele. O clima fica tenso. Enquanto isso, o James do futuro chega ao escritório e rapidamente percebe que nada mudou de verdade. O jovem James ainda está preso à sua obsessão pela pesquisa. Furioso, o James do futuro diz que desistiu de tentar ajudar e declara sem rodeios que a única forma de realmente interromper essa obsessão de James é eliminar Trina, sua chefe. Com isso, ele garantiria que a máquina do tempo nunca fosse construída. Apavorado com a proposta radical do James do futuro, o jovem James implora para que ele não tome uma medida tão extrema. Ele pede uma última chance, jurando que agora fará mudanças reais em sua vida. Mas ao mesmo tempo, o jovem James está cansado das lições do James do futuro. Determinado a construir a máquina do tempo de qualquer jeito e salvar seus pais, ele não vai mais ouvir os avisos. Para dar um passo definitivo, James chama a polícia e denuncia o James do futuro como um intruso, dizendo que ele havia invadido sua casa. A polícia acaba prendendo o James do futuro, e o jovem James finalmente fica livre para focar em sua pesquisa. James vai até sua chefe, Trina, e revela a verdade. No futuro, ela e ele vão criar uma máquina do tempo juntos. Ele propõe que comecem o trabalho imediatamente. Trina, um tanto surpresa, aceita a proposta e decide anunciar o projeto no dia seguinte. Sentindo-se otimista, James vai até Courtney e, empolgado, conta a ela que agora é parceiro de Trina no laboratório e que finalmente vai conseguir construir a máquina do tempo. Porém, Courtney, ao ouvir isso, não fica impressionada. Ela olha para ele com um semblante desapontado e diz, sem hesitar, que nada disso importa para ela. O peso das palavras de Courtney faz James se questionar. As palavras de Courtney deixaram James triste, fazendo-o questionar se já estava cometendo os mesmos erros que seu eu do futuro. Mais tarde naquela noite, Courtney ligou para ele, revelando que o velho James havia feito uma visita. Ele lhe contou toda a verdade. Era a versão futura de James, e sua obsessão com a máquina do tempo acabaria arruinando sua vida. De coração partido, Courtney disse a James que estava indo embora, para a Suíça. No dia seguinte, Trina estava prestes a anunciar o projeto da máquina do tempo, mas, à medida que o momento se aproximava, James começou a perceber que seu eu do futuro tinha razão. Com esse pensamento claro, ele saiu correndo para impedir que Courtney partisse. Enquanto isso, o velho James, que havia sido libertado por Courtney, chegou ao laboratório determinado a parar o projeto.
Desesperado, ele tentou atacar Trina, acreditando que essa seria a única maneira de impedir que a máquina fosse construída. Porém, no instante em que estava prestes a feri-la, algo estranho aconteceu. O velho James começou a desaparecer. Ele percebeu que o jovem James havia tomado um rumo diferente, fazendo escolhas que alteravam o futuro e apagavam sua própria existência da linha do tempo. Com um sorriso nostálgico, o velho James desapareceu, feliz por ver que seu eu mais jovem finalmente tomou a decisão certa. Enquanto isso, James se dirigiu ao lago onde havia planejado imergir as cinzas de seus pais. Ao fazer isso, ele finalmente aceitou sua perda, se permitindo seguir em frente e viver sua vida de maneira mais saudável. Deixou o projeto da máquina do tempo para trás e focou nas relações que havia negligenciado, começando por Courtney. A história segue até a Suíça, onde James, com o coração apertado, encontra Courtney e se desculpa sinceramente por tudo o que aconteceu. A cena final os mostra em um restaurante, felizes e aproveitando sua nova vida juntos. Ao redor deles, vislumbres de versões alternativas de James e Courtney aparecem, sugerindo os muitos futuros que poderiam ter vivido. E assim o filme termina. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.